microfone mudando de lugar. Lá é o Rodrigo músico, agora vai o pregador. Querido, vou dar rápidos avisos. Na verdade, é um aviso para que você esteja em oração. Logo, logo a gente vai estar começando a soltar no grupo um pouco da nossa programação para esse iníciozinho de ano. Já já vai chegando as 12 horas de adoração, de jejum de oração, vai começando a EBD. Mas precisamos estar em oração, porque Deus ele vai nutrindo, Deus vai colocando em nosso coração propósitos, planos, ministérios. E eu queria te convidar a estar em oração diariamente por isso. Às vezes, nesse período de janeiro, fevereiro, dá uma baixa nas atividades da igreja, né? Se faz menos coisas, mas nós precisamos continuar a orar, precisamos continuar a interceder, a clamar por direção. E isso passa por cada um de nós. Queria te convidar a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E aí você vai deixar no versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e aí você pode abrir no versículo 1, porque hoje a gente vai caminhar um pouco aqui. Então, assim como de costume, não feche a Bíblia. Lê o versículo, o pastor vai fechar. Então, não fecha. Nós vamos meditar um pouco nesse capítulo como um todo. Esse, eu tenho certeza que se fizesse um top 5, olha só como eu tenho certeza, top 5, no mundo inteiro, não precisa ser nem só na igreja, no mundo, top 5 coisas que você conhece que estão na Bíblia. Eu tenho certeza que esse capítulo aparece. Porque o capítulo 17 é sobre o quê? Quem já abriu aí sobre o quê? Davi e Golias. E a ideia de Davi e Golias, ela não é só conhecida, estudada e vivida na igreja. Existem músicas, princípios, e às vezes vira até jargão, ou fala, tá vindo um problema grande aí, vai ser tipo Davi e Golias. Um time de futebol muito sacrificado, pequeno, com muita dificuldade, ganha de um time bom, tipo o Vasco. Só para ver se vocês estão antenados. É Davi e Golias. Então, assim, a ideia de Davi e Golias ela é conhecida não só na igreja. Mas o que eu quero que a gente leia? Existe, querido, antes da pedrada, na testa daquele homem, existe um passo a passo. Às vezes, nós lemos a vitória de Davi contra Golias. E aí trazemos a vitória de Davi contra Golias para a nossa vida, sem entender tudo o que aconteceu antes e o que significa a pedrada na cabeça de Golias. E aí muitas vezes vamos perante alguma coisa, perante uma situação, e nós falamos assim: Senhor, faça como o Senhor fez e honrou a vida do teu filho Davi, e tomba esse gigante Golias. E se esse gigante não cai ou persevera, nós às vezes reclamamos, falamos: ué, mas o Senhor não é o Deus que derrota gigantes? A gente fala muito isso: derrote seu gigante hoje, derrote seu gigante amanhã, o gigante de 2024. Mas eu queria falar um pouco sobre o que vem antes da derrota do gigante. E antes da derrota do gigante, e literalmente antes, no capítulo 16, você não precisa abrir, mas para você entender, no capítulo 15, ou se a sua Bíblia tiver título, deve estar algo como: Saul é rejeitado, ou Saul foi desprezado, porque acontece o ápice do desprezo, vamos dizer assim, no capítulo 15. No meu diz assim: desobediência de Saul e sua rejeição. E aí Samuel, que era o profeta e o sacerdote da época, ele estava muito resistente de retirar da vida de Saul o reinado. E aí Deus vai até Samuel e fala: meu amigo, até quando você vai ficar aí insistindo com alguém que eu já não estou mais insistindo? Até quando você vai ficar buscando a unção de rei de Saul, quando eu já retirei dele a unção para ser rei? Levanta e unja o novo rei. E aí no capítulo 16, Davi é ungido. Por que eu preciso contar isso? Porque quando Davi foi ungido, eu poderia dizer que na perspectiva humana, ele não era nada. Porque ele não tinha um emprego legal, ele era o mais novo da sua casa, e você vai perceber isso quando for ler o capítulo 17.
ele era o mais novo, menosprezado. Quando se reuniram para fazer um almoço lá, porque Jessé recebe o Samuel e fala, meu pai, e Samuel, vou ungir o rei. Ele chama todos os filhos, menos Davi. Pensa um cadinho. Imagina que você tem um monte de filho. Aí Samuel fala, daqui vai sair um rei. Você chama todo mundo. Na dúvida, chama até um vizinho, um primo, entra aqui, que vai que é você que é o rei hoje, sai aqui. E eles não chamaram Davi. Aí quando ninguém ali foi escolhido, Samuel pergunta assim, rapaz, não tem mais ninguém não? Tipo assim, não surgiu mais um filho aí nesse meio tempo, não? Ele fala, tem umzinho lá cuidando das ovelhas quietinho, mas quase como dizendo, não pode ser Davi. Era quase, só faltou ter esse texto. E Jessé disse, não pode ser Davi. E Deus fala, chama, esse. Aí Samuel vai lá, chama, e ele é ungido. E o termo ungido, nós precisamos explicar, porque o que eu quero conversar? Eu quero que a gente entenda qual foi a jornada desse rapaz que foi ungido rei, enquanto ele não era ninguém, até que as pessoas viram que ele era alguém. Porque é a jornada desse ungido. E unção, ela é derramada de Deus. Quando ela é derramada de Deus, Deus usa da sua igreja hoje, dos seus ministros, mas naquele tempo de profetas e sacerdotes, para que essa dispensação de poder, essa consagração, esse ato de separar e empoderar e direcionar alguém a uma missão, um ministério específico. Davi foi ungido assim. Quando Davi foi ungido sendo ninguém, aos olhos de Deus ele já era alguém, mesmo que a unção dele não fosse reconhecida pelos homens. Porque naquele dia, Deus o separou, o empoderou, o escolheu e separou, consagrou para que ele fosse rei. E eu tenho certeza, queridos, que eu estou diante de pessoas que foram empoderadas, chamadas, escolhidas, separadas, ou seja, receberam unção para fazer algo através do corpo de Cristo. Fazer algo não significa, então, ser rei, mas é receber um ministério. Por que, então, a jornada de Davi significa algo para nós? Porque a jornada de Davi começa antes dele ser rei. Então, eu não quero falar sobre Davi rei. Davi rei nós conversaremos em outra oportunidade. Eu quero falar sobre a jornada desse ungido, até que ele chegou a ser rei. Porque se eu falasse sobre Davi rei, você ia pensar, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou isso. Talvez essa conversa não é para mim. Mas quando eu falo de alguém que ainda não tem um cargo, uma função ou algo, vocês podem perceber o seguinte, opa, se é para alguém que não tenha nada diante dos homens, e todos recebem de Deus, então, é para mim. E agora sim, vamos lá no capítulo 17. Eu não vou ler todos os textos, assim, versículo a versículo, eu vou citando, você vai acompanhando comigo. Mas eu vou contando, porque é uma história legal. Eu estava lendo e relendo, falando, nossa, isso aqui é muito loucura. Porque a Bíblia conta que havia uma guerra entre o povo de Israel e um povo muito conhecido porque eles davam problema, que eram os filisteus. Os filisteus são um problema desde Juízes. Lá de trás, vem sendo um problema, só vai acabar de ser problema de fato após os reis guerrearem. Então eles são os inimigos do momento de Israel. Tem períodos, né? Teve um momento que você só, se você vai fazer a sua leitura anual, você vai estar ali em Gênesis, Êxodo, daqui a pouco você começa a ficar com raiva dos egípcios, porque, puxa vida, só está o Egito ali. Aí muda, o seu ranço começa com os filisteus. Aí lá para frente começa com o povo da Babilônia, fala, poxa, o pessoal da Babilônia é osso. O pessoal da Síria, vai mudando. O inimigo da vez era os filisteus. E como você já conhece, leia aí o versículo 4. Então, capítulo 17, versículo 4. Dentro desse exército dos filisteus, eles tinham um grupo de elite, é quase o bope dos filisteus. Versículo 4. Do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado, só um grupo, sabe o nome do gigante? Chamado? Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Meu amigo, vocês têm noção do que é 3 metros de altura? Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Preste atenção. A armadura de Golias
pesava 60 quilos. A armadura, só a armadura. Versículo 6. Trazia caneleiras de bronze, um dardo grande de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão. A ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. Só para você ter uma ideia, a ponta da lança de Saul tinha 3 Coca-Colas de 2,5 litros. A ponta da lança. A pergunta que eu faço para você responder, só um sim ou não. Era alguém de quem você teria medo, sim ou não? Ufa, rapaz. Se alguém falar não, fala, rapaz, esse cara está andando com alguma coisa aí, muito bem preparado. Então esse era o grande soldado do exército inimigo de Israel. Aí eu leio o texto da Bíblia, ele vai contar que esse cara ia na frente do exército. Porque as guerras no passado, não era assim, do nada acontecia uma guerra aqui, uma guerra ali. Quando ela era uma guerra longa, todo mundo sabia onde estava acontecendo o combate. Óbvio que não marcava assim, vamos encontrar em tal lugar, mas chegava um exército de um lado, o exército do outro, e ia acontecendo a guerra. É porque nos filmes a guerra acontece só em 15 minutos, aí você acha que a guerra foi rápida, mas dura. Então, Golias chegava na frente do exército, do pessoal que estava lá protegendo, aí falava, eu represento o meu povo, sou um soldado. Que tal se vier um soldado de Israel lutar comigo? Se ele me ganhar, ele ganhou todos os filisteus. Se perder, ele perdeu e nós vamos destruir vocês. Aí vocês, soldados corajosos, iriam? Não responde não, só pensa. Você ia, olha a responsabilidade. Pegar uma espada e um escudo. Porque às vezes a gente romantiza. Ninguém quis ir, só Davi, meu amigo. O cara tinha 3 metros, a armadura 60 quilos, a ponta da lança eram 3 cocas e meia de 2 litros. O cara era gigante. Ninguém ia. E a gente também não ia. Porque se eu vou para a guerra, primeiro, eu não sei se eu me garanto com alguém do meu shape. Um soldado comum. Contra um gigante. E outra, se eu perder, cai eu e Israel. Se fosse assim, eu vou, perdi, só é por mim. Tá tudo bem. Mas se você perde uma nação inteira. Era uma responsabilidade muito grande. Por isso que ninguém foi. Nem o rei também. Porque no final das contas, quando a coisa fica feia, quem tem que ir? O líder. A coisa ficou feia, quem tem que ir? O pastor. O líder tem que botar na frente. Nem o rei foi. Ninguém ia. Ninguém ia. E aí acontece, versículo 12. Tem que contextualizar a história para você perceber alguns detalhes. Então, situação caótica, ninguém queria enfrentar Golias, certo? Versículo 12 diz que Davi era filho de Jessé, e Jessé tinha outros 8 filhos, né? Tinha 8 filhos no caso. Como Jessé ele já era um homem velho, alguns filhos de Jessé vão para a guerra, fazem parte do exército, e aí ele vai pedir a Davi, você pode ir no versículo 17, só para você contextualizar, para ele levar comida para os irmãos. Então Davi, aqui, qual é a função dele? Pastor de ovelhas. E aí o pai dá uma função, que é qual? Leva comida para os seus irmãos. Vou repetir. Davi é o quê? Pastor de? Ele é soldado, sim ou não? Você espera que na guerra tenha soldados. E aí o pai dele não pediu para ele ir para a guerra, pediu, leva comida para os seus irmãos. Ou seja, o pai dele não mandou Davi para a guerra, como foram os outros irmãos. Então o pai, se você falasse para Jessé, presta atenção, hein? Davi vai daqui e vai lá derrotar o gigante. Jessé não ia acreditar. Tudo bem? Davi vai, segue, leva um tempo de viagem, vai chegar lá. Aí quando ele chega, deixa eu achar o versículo certinho, versículo 25. Davi chega no ambiente de guerra, está procurando lá os irmãos, aí escuta mais uma vez Golias indo reclamar e falar, cadê alguém para lutar, cadê alguém para lutar? E Davi fica assim, rapaz, os israelitas diziam, vocês viram aquele homem, ele veio afrontar Israel, o rei vai dar riquezas, versículo 25, tá? O rei vai dar riqueza, quem derrotar vai casar com a princesa, nunca mais vai pagar imposto.
Ó, abre um parênteses, nunca mais pagar imposto no Brasil, ó, que benefício. Davi, versículo 26, pergunta aos homens, o que vai ser dado a quem derrotar? Repara, 2 motivos, quem que vai ganhar quem derrotar? Quem é esse cara que acha que pode vir aqui afrontar o Senhor? E aí eles repetem a ele. Agora, eu acho interessante é isso, ó. Davi, então, que não é soldado, está no meio do soldado falando, aí vem o irmão dele, Eliabe, versículo 28. Fica com raiva de Davi e diz, por que você veio para cá, já que você é pastor de ovelhas? Com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Aí Davi pergunta, mas o que eu te fiz agora? Parece que aqui, mas eu só fiz uma pergunta. Perguntar não ofende. Agora repare então. O pai de Davi não reconhecia Davi como soldado. Então o pai de Davi, se você contasse, ó, seu filho acabou de matar o gigante, ele não vai acreditar nele. Não acredita. Porque o pai de Davi conhece Davi que? Pequenininho, filho mais novo, que cuida das ovelhas. Essa é a percepção do pai de Davi sobre Davi. Mas o pai de Davi não viu Samuel ungí-lo rei? Se tinha alguém que tinha que mudar, então era o pai de Davi, gente. Dentro de casa estava o rei. Ainda assim. Vai lá, Davi, leva a sua comida e volta. O irmão de Davi também não acreditava que Davi poderia batalhar. Tanto é, e eu nunca dei atenção a esse detalhe de como o irmão fica com raiva. O irmão fala que ele é mau, presunçoso. Você veio aqui só para ver a batalha, né? Veio só para ver a gente cair. Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. O irmão de Davi também não reconhecia Davi. O que eu quero perceber é que na jornada de Davi, eu acho que só uma pessoa reconhecia a unção, o chamado liberado na vida de Davi, que era Jesus. De resto, ninguém acreditava. Samuel demorou a perceber, tanto que Samuel procura um homem forte, porque Saul era alto. A Bíblia diz que os homens de Israel batiam no ombro de Saul. Saul devia ser aquele galãozão, alto, forte, bonitão. Foi um bom rei por um tempo. Só que ele era rei de aparência, ele parecia rei. O coração não era de rei. Quando a coisa apertou, ele fez o que qualquer outro rei, qualquer um de nós, talvez colocados para ser rei, faria. Davi não. Davi não tinha aparência de rei. Não tinha porte de rei. Davi não teve uma educação de rei, aprendendo sobre política, nada disso. Davi só tinha uma coisa para ser rei, a unção. Uma unção que não fez com que os irmãos, com que o pai, provavelmente ninguém perto, reconhecesse que ele poderia ser algo mais do que um pastor de poucas ovelhas. Eu abro um parênteses porque geralmente, e eu achei interessante, que eu estava essa semana, né? Pô, vou falar sobre a história de Davi. Aí eu vi um vídeo, não sei o nome do cara não, eu já vi outros vídeos dele. Ele é um pastor fortão, assim, negão, mas coroa com a barba branca, e ele tem uma voz forte, depois eu vou achar. Ele falando, só que ele fala inglês, dá até medo, a voz dá um negócio. Aí ele fala, o lugar mais difícil de você prosperar é no lugar onde você sempre viveu. Porque eles falam, você quando? Você era assim, você não fazia... Porque eles conhecem a sua história, o seu passado, conhecem tudo aquilo que você já viveu. Então é difícil para quem já te viu acreditar que você vai estar num lugar completamente diferente. Principalmente quando a pessoa diz, é Deus que vai me tirar daqui para lá. Ela vai duvidar da sua capacidade, vai duvidar do seu chamado, vai duvidar de tudo isso. Porque ela viu todo o seu histórico, viu toda a sua jornada. Mas você recebeu uma direção de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus. E o Espírito te falou, eu estou te chamando para isso. Sem o ministério, sem a liderança, sem o cargo, sem a função, às vezes sem a própria atuação daquilo na igreja, e você foi chamado. Repare então que a caminhada de um ungido, a caminhada de quem foi chamado por Deus, não é linda, não é gigante todo dia. Às vezes é frustração, às vezes é sendo desconhecido, às vezes é sendo menosprezado, até que chega o dia que você vence o gigante. Porque quando Davi venceu o gigante, todo mundo viu e comemorou. Mas até lá, ninguém esperava isso de Davi. Às vezes você pode achar que nessa nova, uma virada de ano, uma virada de página, um novo momento de cura,
você não tem espaço, você não vai ser chamado, você não tem lugar, ou você nunca teve, ou você não sabe o que será da própria cura, porque talvez você já tenha visto a cura viver coisas maiores. Mais gente ocupando cadeira, mais gente trabalhando. Você viu coisas gigantescas e agora ver um segundo momento, está diferente as coisas. Eu acho que essa foi a sensação do povo de Israel, porque quando o povo de Israel ele é preso, lá na frente, ele é preso, é retirado da terra prometida, fica na Babilônia um tempinho. Quando eles voltam, tem que construir um segundo templo. O primeiro templo de Israel era uma coisa gigantesca, o segundo nem tanto. E aí, quando inaugurou o segundo templo, teve um povo que chorou. Um povo ficou muito alegre porque tinha o templo, e o outro povo chorou porque aquele templo não era igual ao primeiro. Ficaram meio, não é mais igual. Eles lembraram dos feitos antigos e choraram porque falaram, não tem como, não é igual. Aí por isso que às vezes dá um sentido quando o Ageu fala, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A primeira casa era maior, mas a glória da segunda será maior do que a da primeira. A casa era menor, mas eles alcançariam uma glória com Deus maior. Então a jornada de quem é chamado não é sempre com vitrine, reconhecimento e atuação o tempo todo. Existe um tempo que as pessoas não estão vendo. Talvez você tenha sido chamado, você recebeu unção, ou você nem sabe que recebeu unção ainda. Você está achando que você está aqui só para compor. Deus te chamou para alguma coisa. Você precisa, ao reconhecer a unção e o chamado de Deus, viver esse chamado. Não espere que as pessoas reconheçam o seu chamado antes de você viver. Não espere que o seu pai, os seus irmãos, os seus vizinhos reconheçam quem você é antes de fato isso se consumar. Mas você precisa viver a identidade que Deus te deu. Queridos, Abraão saiu de casa acreditando que Deus ia dar uma terra. Ele não tinha a terra e foi. José acreditava que algo grande ia acontecer com ele por causa de sonho. Ele não abandonou essa certeza. Moisés se moveu pelo queimar de uma sarça. Às vezes vemos os grandes heróis no ápice. Se fosse uma série da Netflix, uma novela, um filme, o filme tem toda a jornada do herói. Ele é chamado, desacreditado, recebe uma missão, aprende, aí acontece algum problema, ele é meio colocado de lado, ninguém acredita nele, a coisa fica pior, e aí só tem uma solução, alguém tem que ir. Aí o herói vai, eu vou mesmo que eu morra. Aí ele vai lá, enfrenta, supera, alcança o maior poder, o maior feito, ele aprende algo que só ele sabia. Que ele viu no início do filme, que você viu assim, é jogar pra cima, ele joga e ganha. É sempre assim, todos os filmes de herói. Filmes não só de herói, mas de qualquer um que tenha um feito. Mas você só olha o ápice, ele jogando o cara pra cima e ganhando. Mas no início, quando ele não tinha nada, quando ele aprendeu, você fica, vamos ver ele aprendendo a fazer as coisas. Às vezes você está querendo só a glória, não quer a caminhada. É bonito chegar para hoje, para o Senhor e falar, Senhor, derruba o gigante. Quero ver se ele responder, eu vou derrubar o seu gigante daqui a 5 anos. Mas eu já estou chamando hoje para o gigante daqui a 5 anos. Vamos embora? Começa a trabalhar? A gente não faz isso. Vamos continuar na história? Está comigo, sim ou não? Sim. Vamos embora. Acontece, querido, até o filme... Aqui, achei... Eu vou contando, depois a gente vai falando, porque esse detalhe aqui, ó. Versículo 34, abre aí. Porque ele botou no coração dele que ele ia derrubar esse gigante, mano. Aí o que ele fez? Ele foi, procurou, começou a falando. E aí, eu imagino que Davi soube e começou a falar, não, esse gigante está de brincadeira. Aí no meio do exército, não, tá maluco, eu vou lá dar uma nele, eu vou lá, vou mostrar para ele como é que faz. Aí os soldados que não queriam guerrear, eu acho que pensaram, esse aí vai lá, bota ele para ir. E aí a Bíblia diz, só para vocês achar, eu falei versículo 34, fica aí, que no versículo 31, que os homens começam a comentar, e aí chega até Saul, assim, ó, Saul, tem um cara que diz que vai lutar. Aí Saul, opa, chama. Ninguém queria, todo dia o gigante ia lá. E existe uma coisa no exército, você pode ver aí, que quando derruba o líder, o povo dá uma murchada. E ninguém queria ir, nem Saul. De repente Davi quis,
Saul manda chamar esse soldado corajoso, que o pai não acredita, que o irmão não acredita, que ninguém acredita. Aí ele foi. Davi chega no versículo 32 e fala assim: Saul, fica tranquilo. Abre aí, eu falo 34, mas abre o 32, é porque é legal. Porque ele chega quase como assim: eu vou resolver. Ó, não deixa ninguém desanimar por causa do gigante. O teu servo vai lutar com ele. Querido, Davi era pequeno. Pequeno entre os homens, entendeu? Ele era o menor de idade e o mais mirradinho. Você imagina o rei olhando para Davi e falando: você que vai, meu pai. E aí Saul pergunta, ou comenta: você não pode lutar contra esse filisteu, cara. Você é jovem, você é pequeno, você não está no momento que um soldado estaria para lutar. Você não está preparado como um soldado para lutar. E esse gigante, ele é guerreiro há muito tempo. Aí Davi vai, começa a contar para ele assim, ó: Saul, preste atenção. Quando eu cuidava, aí você pode ir acompanhando, versículo 34. Porque Davi, quando ele sai para levar comida para os irmãos, ele era o quê? Pastor de... Então as experiências que ele tem para contar são experiências de um... Aí ele vai contar o quê? Quando o seu servo apacentava as ovelhas do pai. E aí o que era apacentar? Ele pegava o rebanho, ia para o meio do nada, onde tinha comida, ficava lá de olho. Se algum animal vinha, ele tinha que dar conta das ovelhas. Então ele entrava no pau, literalmente pegava o cajado, ia para cima, afugenta, tinha que contar, levar, proteger da chuva. Tinha tudo isso. O trabalho do pastor é árduo. Não só o pastor de igreja, mas por isso que é pastor de igreja chamado de pastor. Porque ele está lá e afugenta de lobo e pensa, aí tem que levar, acabou a comida aqui, vamos embora, ovelha. Sempre tem um que não vai, toca as ovelhas, leva para outro lugar, protege, machucou ele que pega. É árduo o trabalho do pastor. Aí ele fala: quando eu era pastor de ovelhas, que é aquilo que eu fiz antes, eu já peguei urso e leão na pancada. Nunca lutei com urso nem com leão, mas é um grande feito. Com um cajado, ir para cima do urso, a gente corre de cachorro. Urso é gigantesco, meu amigo. Leão, gigantesco. Mas olha a cabeça de Davi. Isso que é legal, versículo 36. Eu já matei leão, já matei urso. Então esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Queridos, olha que loucura isso, tá? Versículo 37 agora. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele vai me livrar das mãos dos filisteus. Querido, qual é o ponto? Davi não estava falando de algo novo. Na cabeça de Davi, na jornada que ele teve como ungido, ele viveu experiência suficiente para perceber que o nosso Deus é mais forte, tudo ele pode, os inimigos cairão. Ele já viveu muito com Deus. Ele acredita que Deus é poderoso, mas ele não é igual a gente que fala assim: não, Deus tudo pode, e treme. Ele acreditava a ponto de colocar a vida dele nisso. Ele arriscaria. Davi morreria, olha isso, Davi morreria tendo certeza que Deus o salvaria. Entendeu isso? Porque ele botou a cara na reta. Davi tinha algo no coração. Pensa, gente, é bem simples. Davi deve pensar assim: Deus me ungiu para ser... Vamos lá, a gente contou. Deus me ungiu para ser... Davi era rei. Então Deus não erra. Ele não ia morrer até ser rei. Não, essa é a matemática. Então se Davi ia ser rei, ele sabia que ele não ia morrer naquela hora. Porque Davi tinha certeza de onde Deus o levaria. Sabe por que a gente para no meio do caminho? Porque a gente perde a certeza. Não é Deus que muda, é a nossa certeza. Pedro caminha na água. A água mudou? Não. Jesus mudou? Não. Mas veio uma situação que ele tira a certeza de Jesus e começa a olhar para a circunstância. Aí ele vai, oscila e cai. Eu gosto de brincar o seguinte, ó. Isso aqui é lógico, não está escrito no texto, mas é lógico. Pedro está no barco, caminhou até Jesus. Ele caminhou fora ou dentro do barco? Fora. Foi até Jesus. Deu uma vacilada e depois ficou de pé. Agora eu te pergunto, como é que Pedro voltou para o barco?
Do mesmo jeito que ele foi. Então Pedro, depois que vacilou, andou de novo, mas agora andou com Jesus. Não é Jesus que muda, querido. Não foi Deus que mudou na sua vida. É sua certeza que mudou. Se você tem certeza que Deus vai te levar até um lugar, não desista. Davi fala assim, se eu vou ser rei, meu amigo, eu não vou morrer antes de ser rei. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem promessa de Deus não desiste não. A fé de Abraão. Agora eu pergunto, se você tem a certeza e não vai morrer até uma promessa se cumprir, por que você é o primeiro a desistir da promessa? A unção. Davi não desistiu e Davi falou, sabe por que eu sei? Porque eu já passei por muita coisa. Eu estou tranquilo. Porque ele estava travando uma guerra com Deus. Davi estava tranquilo a ponto, olha só. Saul, na minha percepção, Saul tem 2 pontos. De início, Saul estava com medo de ir para a guerra. Essa aqui é a leitura Rodrigo, tá? Porque eu fico pensando, caramba, Saul acreditou nesse cara, tá? Mandou ele ir. Mas eu acredito que Saul, algo se moveu no coração dele para dar certeza que Davi ia para a guerra e vencer. Porque se Davi perdesse, era o reino dele que caía, mano. Ele não podia ser tão irresponsável, então ele acreditou. E aí Saul faz o melhor que Saul podia fazer. Às vezes a gente fala que Saul é só ruim, não, meu amigo, ele deu a própria armadura. A armadura do rei era algo valioso. O pessoal não tinha dinheiro para ficar fazendo armadura boa, não. O soldado ralé lutava com um peitoral de couro um pouquinho mais duro, uma espada mais ou menos, um escudo de 2 socos quebrava e ia. O rei era a armadura mais poderosa que tinha. Então Saul fala, eu vou te oferecer o melhor que eu tenho, que é meu, usa para guerrear, vai nessa aí. Davi veste, não posso andar com isso, isso nunca fez parte da minha jornada. Quando eu enfrentava urso e leão, eu não usava isso. Aí Davi vai, faz o quê? Você já conhece, ele vai no rio, pega quantas pedras? 5 pedras, e vai para a guerra. Deixa eu te contar uma coisa, porque eu vi recente, mostrei alguém lá fora, não sei quem foi, um vídeo, mano. É porque você acha que é um estilingue, que você pensa que ele tacar em passarinho. É a funda, que você gira e solta um lado e a pedra vai. Tem vídeo, você pode botar na internet. O cara recente pegou uma funda, um couro, uma tira de couro, botou a pedra e girou. E girou e tacou, meu amigo. Ele abriu um buraco num escudo de aço, de metal. Um buraco, na pancada, na mão. Pá! E abriu um buraco. Então não é que é simplesmente uma arma. Não, isso aqui não vai fazer nada. Isso aí tomba. Só que você está com a pedra, está indo para cima do gigante. Errou a pedra? Corre. Assim, é um tiro e uma corrida, como brinco com o papai às vezes. É um tiro e uma corrida. Não? Errou? Pode correr para poder preparar. Não é arma de guerra para quem vai para aquela guerra, mas era a arma que ele conhecia. Às vezes o seu problema é que você quer travar a sua guerra como eu travo. Entendeu? Você quer travar o seu ministério como eu travo. Você quer viver o seu ministério como eu vivo o meu. Você está querendo a minha armadura. Querido, não é a minha armadura, é a unção de Deus. Entende? Não é através... Deus é incrível, porque Deus faz de formas diferentes, sem abrir mão dos princípios. Entende isso? Deus sempre fez, só que fez de várias formas. Com Gideão, ele chama o exército todo que eu vou tirar uma parte. Com Josué, deixa vir todo mundo. Então assim, teve um momento que ele falou, deixa que o anjo vai lutar, você só fica aqui de olho. Só que o princípio sempre era o mesmo. Aí você quer usar o quê? A minha armadura ou a armadura do inimigo. O Golias tinha uma armadura de 60 quilos, né? 60 quilos de armadura. 3 galões d'água. Bota 3 galões d'água no ombro e luta. Davi foi no peito, na raça, assim. Mas ele também não queria a armadura de Saul, não queria de Golias, ele queria o quê? Aquilo com o que ele sempre viveu com Deus. Na cabeça dele, se é Deus que unge, Deus que levanta, ele me sustenta. E o que ele precisar no caminho, Deus vai prover, vai me ensinar. Mas ele não precisa pegar o que é do outro. E preste atenção, tá? Abre um parênteses. Isso não significa que você não vai aceitar a ajuda da igreja ou de alguém para crescer. Não é isso. O que eu estou falando é, você não vai travar com as armas de outro se Deus não te deu essas armas. Você não vai viver o ministério da mesma forma que alguém viveu. O ministério é seu, Deus te chamou para ser você.
Não espere, então, que o pastor Rodrigo seja igual à pastora Érica. Não espere, então, que o líder Ramon seja igual ao líder Felipe. Não espere, então, que você, quando ministra, Júlia e Marcelo, seja igual a Aline. Não espere que um seja igual ao outro. Viva você. Não espere, então, quando outros pregadores estiverem aqui, que vão vir vários, eles preguem como, não, eu gosto quando o pastor Rodrigo prega. Olha, que bom se você gosta quando eu prego. Eu espero que você goste quando o evangelho e a palavra de Deus seja pregado. Pode vir a pessoa falando tudo errado, português ruim, estrutura ruim. Se ele falar a palavra de Deus, de casa eu bato palma, daqui eu bato palma. Porque o estilo é bonito, a armadura é bonita, mas o que realmente faz a diferença é a palavra de Deus, é a pedrada, é o que é lançado, é o que tem efeito. Pode ser a pedra mais bonita, sabe, limpinha, lisa, pode ser a pedra toda ruim, mas é a pedrada. Não fica olhando a forma, olha a unção. Às vezes nós erramos porque olhamos a forma, queremos a forma. Eu quero cantar igual o Brunão Morada. Eu quero pregar igual o David Leonardo, o Luciano Subirá. Eu quero liderar jovens igual fulano. Querido, não copia a forma, busque a unção. Eliseu virou e falou, Elias, você está indo? Beleza, eu quero porção dobrada daquilo que esteve em você. Eliseu não queria ser Elias, mas ele reconheceu a unção que estava sobre Elias, e aí pediu, me dá essa unção. E Eliseu foi grande, não porque ele queria ser igual a Elias, mas ele queria a mesma unção do Deus de Elias. Para de buscar forma, busque a essência, e aí sim, permita que a unção de Deus na sua vida seja moldada através da convivência com a igreja. E aí Deus vai usar a sua vida de forma sobrenatural. Sobrenatural não envolve números. Então, ser alguém maior não significa ter mais gente. Então, agora a igreja vai ter célula. A minha célula tem 15, a do outro tem 5. A minha é melhor. Não é sobre números, é sobre vidas transformadas. Se dedica a um. Eu comento, volto a repetir. Você quer ser um cristão bem-sucedido? Se dedica a discipular sua vida em um. Mas fulano discipulou 17. Tá ótimo, Jesus discipulou 12. Vai dizer que o cara com 17 é melhor que Jesus? Jesus perdeu um. Judas se foi. Aí o cara não perdeu ninguém. É melhor que Jesus? Peraí, vamos pensar aqui. Dedica aquilo que Deus te deu na mão. O que Ele te deu você faz, mas faz da melhor forma possível. Mas Ele me deu 17, então você se dedica a 17. Ele me deu só um. Faça um como quem faz a 17. Faça o melhor. E o melhor não são as melhores circunstâncias. Davi só tinha uma pedra. Na verdade tinha 5. Abra um parênteses. Não tem escrito, e eu quero abrir isso porque isso é importante. Isso é para quem está lendo a Bíblia, para qualquer um. Às vezes a gente quer ler a Bíblia e achar uma resposta do que a Bíblia não disse. Exemplo, qual é o versículo bíblico que a Bíblia diz sobre quando foram existir os dinossauros? Quem sabe? Levanta a mão. Exato. Então não adianta, eu posso tentar, posso ler, raciocinar, fazer minhas teorias. Mas não tem assim, a Bíblia diz que os dinossauros nasceram. Então não fica, cuidado, que a gente fica, vou buscar a resposta. Adão teve ou não teve umbigo? Opa, olha a pergunta. Vou achar o texto. Não, se tirou do lado, quer dizer que... Então não tem aqui escrito o motivo de Davi pegar 5 pedras. Então eu vou conjecturar com vocês. Eu já ouvi a teoria, e eu achava essa uma boa teoria, até que eu falei, não faz sentido. A teoria que talvez você possa ter escutado, é que Davi pegou 5 pedras, porque, meu amigo, errou uma e taca a outra. Então assim, Davi se preparou, se prepare para o ministério, vá com as suas pedras, ótimo. Qual é o problema dessa teoria? É que Davi tinha certeza que ia ganhar, então não é tão simples equilibrar. Aí eu ouvi num podcast, é muito bom, podcast do Morada, é bom, assistam, as pessoas que vão lá trazem coisas legais, escute, leia a palavra de Deus, converse com a igreja e fique com aquilo que te edifica. Não dizendo que eles falam muito ou pouca besteira, mas para isso tudo na vida. E aí um cara está falando que ele foi a Israel. E em Israel, um soldado do exército de Israel, que abre parênteses, é um dos melhores, comenta com ele, porque Davi, levou 5 pedras, porque tinha os gigantes para matar. Aí o pastor fala, gigantes? Davi matou quantos gigantes? 1. Que plural é esse? Não, porque tinha 5 gigantes. Aí tem o texto, eu não separei o versículo aqui,
depois é o bônus do grupo. Lá na frente, depois que Davi já é rei, tem lá a história dos valentes de Israel, da galera. Tipo assim, tudo que o povo fez, só coisa absurda, tá? Teve um que derrotou o leão na mão, os caras sinistros. Aí conta que o povo destruiu e matou 4 gigantes. É uma família dos filisteus. Então presta atenção. Israel não tinha só Golias, tinha 5. Golias e mais os 4. Lutava junto, imagina. São 4 gigantes. Você acha que um vai para a guerra das guerras contra Israel, os outros falam, não, vou ficar aqui de boa? Então quando Golias era o melhor, talvez, falava, vamos embora. Você olhava, tinha uma galera, tinha mais 4 em pé, entendeu? Davi pegou quantas pedras? Na minha cabeça faz sentido. Porque Davi levou 5. Pensou assim, eu vou tombar Golias. Se os outros 4 vierem, eu tombo os 4. Entendeu? Porque ele estava preparado para matar os 5. Matou um. Porque quando ele mata Golias, não sei se você já tem aqui no texto, depois a gente lê, mas ele taca a pedra, Golias cai inconsciente, meio morto, para confirmar, Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Quando ele derrota Golias, o povo dos filisteus fica com um medo terrível. Eles não achavam que ia matar Golias. Ninguém achava que Golias ia perder. Davi matou um, olhou para o outro e falou, meu amigo, agora esse cara vem e mata todo mundo. Matou Golias? Correu geral. Aí Davi grita, tem um grito lá, vambora! Aí vai todo mundo, E aí eles vão derrotar os filisteus. Não, peraí. Vocês estão rindo, versículo 51. Por isso Davi correu e lançou-se sobre o filisteu. Pegou a espada, tirou e matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, meteram o pé e fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus. É isso, gente. Estava o pessoal aqui, na expectativa, vendo a luta. Aí imagina, de longe. Davi jurou alguma coisa aqui, tá! Aí o povo viu, não sei se eles viram a pedra, só viu o Golias, caindo. Aí eles, pessoal, ih, rapaz. Aí cada um armou, opa. Davi subiu no gigante, pegou a espada e arrancou a cabeça. Quando viu que Golias caiu, um olhou para o outro e falou, opa, bora. Porque na guerra era assim, normal. Você pode ver qualquer filme de guerra. Antes de tem alguma batida de escudo, que é para poder ajustar o ritmo, todo mundo lutar junto. Porque você bate escudo, vai no passo. Tum, tum. Por isso que o exército grande anda cantando. Porque você vai ouvindo o passo, vai no mesmo ritmo. Aí um grita pro outro, vai, tum. Foram e mataram. Ganharam. Assim é na guerra normal. Isso aí não é nem romantismo, é como acontece. Mas começou quando Davi matou Golias. Tinha um exército todo querendo lutar. E só começou quando Davi matou Golias. Preste atenção, querido. Eu vou repetir para que faça sentido. Tinha todo um exército para lutar, ganhar a guerra, ultrapassar, vencer, continuar. Mas o marco foi Davi tombar Golias. Já parou para pensar? Se Deus chamou você para alguma coisa, tá Golias batendo ali na frente, é você que tem que matar. E o marco para a igreja crescer é você derrotar Golias? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar que se para acontecer alguma coisa eu tenho que fazer algo, você também tem que fazer algo? Assumir um ministério, assumir uma responsabilidade, assumir alguma responsabilidade. Já parou para pensar? Ah, mas ninguém fala com fulano. Já parou para pensar se vai ser você que foi levantado para falar com fulano? Juntar cicrano, orar, ler a Bíblia, ensinar. Ah, pastor, por que a gente não tem uma EBD, um estudo bíblico sábado de manhã, 9 horas? Eu conheço 15 pessoas que 9 horas podem estudar a Bíblia. Aí eu vou virar, não sei, nunca ninguém me falou, mas não tem professor. Ah, eu posso ensinar. Então vamos embora, converso com a pastora Érica, que está coordenando a parte de educação, ajusta o conteúdo e vem ensinar. É porque assim, quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou ensinar o pessoal a pregar, quem quiser. Eu falei assim, do nada, falei, vou ensinar. Aí eu falei, pastora Érica, entendeu? Eu falei, pastora Érica, vou adicionar a parte do cronograma, porque tinha um cronograma. Tinha até uma arte que era para ser feita, que acho que Júlia faz a arte para jogar aqui, lembra? Tanto que esse curso fica embaixo aqui assim. Por quê? Porque não estava no cronograma da EBD. Eu que lancei a ideia. Ela foi e adicionou. Aí eu vim e ensinei, quem pôde. Aí você acha que se você chegar para mim, Ramon fala, vou ensinar a cantar, aí o pessoal, posso? Pode ver o horário, vem, traz. Passou pela liderança, passou pelo responsável. Vou ensinar a Bíblia e eu sei o texto tal. Vamos.
O pastor não está tendo EBD domingo de manhã agora, esse período de verão. Mas tem 10 pessoas. Bom, eu vou diminuir o número para vocês não ficar pensando em 10. Tem 4 pessoas que querem ler Êxodo. E eu estou lendo o Êxodo, queria compartilhar com eles. Posso? Pode. Ver alguém com a chave, tudo certinho, vem cá. Compartilha e estuda Êxodo. Ah, mas não está tendo EBD. Vai. Eu vou negar você de estudar e ensinar a Bíblia? Que pastor maluco eu sou. Entende? E se for você? E se depender de você para alguém aprender sobre Jesus? Para sua casa. Ah, pastor, ninguém vai lá em casa fazer uma visita e levar o evangelho. Mas você não crê em Deus? Você não é ungido? Deus não derramou o Espírito Santo sobre a sua vida? Você não tem vida com Ele? Você não recebeu o poder para ser testemunha dEle? Você não é discípulo de Jesus? Você vai esperar o pastor, alguém ir? Vai ficar 10 anos aguardando alguém entrar? Vai lá, meu filho. Ora, junta. Ah, mas eu não sei nada. Você não sabe nada. Me diz uma coisa que Jesus fez na sua vida. Ah, Jesus me salvou. Um texto que você gosta. Eu gosto de João 3, então você fica 1 ano explicando João 3. Pô, pastor, mas eu vou explicar só João 3, então estuda e aprende João 4. Você acha que Davi ficou o tempo todo, agora eu sou ungido rei, sentou? Meu amigo Davi trabalhava muito, porque Davi era pastor de ovelhas, Davi agora é soldado, Davi ministrava louvor na casa do rei, quando o rei estava bolado ele ministrava. Davi vira general, porque Davi vira soldado. Começa ganhando, vira general. Davi depois é perseguido, vai para o deserto, vira líder de ninguém, depois junta um bando de ninguém, literalmente, do pessoal excluído, faz um exército, fugindo do deserto, ele vai para a terra dos inimigos, ajuda um grupo de filisteus, depois você vai ler, porque ele estava lá, então um grupo meio que independente. Depois, ele volta para ser líder da tribo de Judá, para depois ser rei de Israel. Só que ele ficou o quê? Vou sentar agora e vou esperar cair do meu colo. Ele trabalhou muito, ele se desenvolveu, ele aprendeu. Às vezes você está falando, pastor, eu tenho unção para um dia ser pastor de uma igreja. Eu vou falar assim, é sério? Qual é o primeiro passo? Já estudou teologia? Não, então bora. Mas leva 4 anos, 3 anos. É isso aí, 3 anos. Davi vai ser rei de Israel com 30 e poucos anos. Ele era que era jovem, vou chutar 18. 12 anos entre isso, se prepara o seu caminho. A unção está, mas pastor, eu já tenho unção. Tudo bem, se prepara, estuda, aprenda. Bora, o que mais você precisa? Precisa começar a pregar? Vamos pregar. Ah, pastor, eu não sei pregar, é a primeira vez que eu prego. Vai lá e prega, mano. Por exemplo, eu conheço o Marcelo, que pregou aqui na quinta-feira. Vai pregar mais. Trabalha comigo, faz seminário, confio, acredito. Ele falou, eu já preguei pouco, tive poucas oportunidades ainda aqui e ali. Tá bom, é isso? Prega aqui. Pregou, o pessoal já elogiou, falou assim, foi bênção, Deus falou, vai vir de novo. É oportunidade para poder desenvolver, vamos embora, trabalha, mata o seu leão, mata o seu urso. A cura, ela é muito aberta, eu acho isso lindo, sabe? Ela é aberta para a pessoa se desenvolver. Tem gente já me dando ideia já que nem existe, vamos embora. Não vou contar para não dar spoiler. Vamos embora, o que tem que fazer? Faz. Ah, vamos mexer em tal coisa? Eu tenho aqui isso, eu tenho aquilo outro, entendeu? Vamos botar aqui, tem projeto, por exemplo, de gente que está falando assim, vamos criar uma biblioteca na cura, eu tenho uma quantidade de livros, vamos botar para o povo ler? Olha aí, tem biblioteca na cura hoje? Não, mas o que precisa para ter biblioteca? Livro. Ela tem o livro, bota num canto e vamos começar. Mas ela tem 1.200 exemplares? Não, às vezes tem 20. Mas vai começar com uns 20 a abençoar a vida. Querido, não espera estar tudo pronto, na mão, sabe? Não espera a unção estar assim. Claro que é o seu momento, vai vivendo, vive, cria oportunidade. Davi saiu de casa, levou comida para o irmão, ouviu, botou o peito, falou, eu banco, eu conheço Deus, eu vou, falou com o rei, eu vou, vai embora, foi na frente do gigante e tá. Ah, pastor, eu tenho uma grande ideia, alguma coisa que pode acontecer. Vem falar comigo, marca aí, manda no WhatsApp, conversa, né? Pastor, eu estou com uma ideia, vamos embora, vamos fazer. Se eu puder ajudar, diretamente, pessoalmente, estou lá. Se eu não puder, rapaz, essa ideia é com as crianças, fala com a Catrine, que ela é melhor que eu para ajudar. Mas você não é o pastor da igreja, eu sei, exatamente por isso que eu estou falando, Catrine é melhor que eu. Se você ficar esperando de mim, vai ser pior, vai lá. Ah, eu quero fazer tal coisa, e fala com o Ramon, quer música? Fala com o Ramon. Igual aconteceu, vamos fazer uma visita, eu falo com o Ramon. Aconteceu, foi top. Poderia, mas os jovens estão ali no pique, fala com ele, vamos. Entendeu? Vambora. Eu não quero ser o Saul da sua vida, não.
Eu não quero ser o Saul que vai te impedir de alcançar para ser rei. Eu não quero ser um empecilho. Eu não sou um obstáculo, eu sou um facilitador. Eu espero que você seja maior que eu. Pastor, eu quero pregar melhor que você. Eu falo, vamos embora. O que você precisa? Tem curso online aqui, pega a Bíblia aqui, eu te ensino o que eu sei. Aí você pega, quando for melhor, você vai ter que me ensinar também, porque eu não sou bobo. Sabe que eu vou ficar aqui? Uai, vamos embora, aprende com os outros. Uma vez eu falei com o Edson, eu não conheço alguém que faça introdução de pregação melhor que a sua. Eu fico assim, ó, ele bota um gráfico assim, crise, eu fico, que isso, cara? Eu vou começar a fazer isso, crise, começar a usar crise. Pã, dá um susto, número, entendeu? Opa, entendeu? Aprende. Aqui é ótimo, aqui é bom, é aberto, as pessoas estão aí. Você quer participar, pastor? Eu queria ouvir como é que o senhor planeja as coisas da igreja. Vamos embora, eu te apresento. Quero detalhe, quero uma reunião detalhada que você está pensando para o ano. Porque eu já fiz uma reunião com um grupo do conselho e apresentei umas coisas. Isso vai chegar para a igreja, no momento certo, para apresentar em detalhes. Eu quero ouvir, quero sentar, vamos embora. Vamos embora. Como que eu posso te levar e te fazer crescer? Como que eu posso contribuir para que você alcance na sua jornada o lugar que Deus está te levando porque Ele te ungiu para isso? É isso. Assim como eu espero que vocês estejam vendo em mim, Rodrigo, tira o título pastor, em Rodrigo, o que você pode contribuir para eu ser alguém melhor. Como já me deram dicas de várias coisas. Pastor, faz isso, fala isso, diz isso, usa tal coisa. Já falaram, e eu agradeço. Então, isso aqui é ser igreja, entende? Quem dera Davi tivesse ao lado dele pessoas que, apesar de não verem que ele estava pronto, queriam falar, eu vou te preparar. Porque Davi teve pessoas que não acreditavam nele e não ajudaram. Assim não será na cura. Aqui nós não temos esse direito, nós vamos ajudar, vamos trabalhar um pelos outros. Porque eu tenho certeza que cada um de nós recebeu uma unção do Senhor. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço e esperar o tempo para que isso se cumpra? Posso falar uma coisa difícil, caminhando para o fim? Vou até beber água para poder criar um clímax agora. Ficou até a expectativa lá. A dona já não ficou, rapaz, esse menino, né? Falou. Tá vendo? Querido, por que Davi matou Golias? A sua resposta óbvia é porque ele tacou uma pedra na cabeça dele. Eu vou te dizer o porquê. Golias caiu porque Deus queria que Golias caísse, amém? Era desejo e propósito da vontade de Deus que Golias caísse. Era desejo dele que caísse nas mãos de Davi, porque Davi viveu o propósito. Então Davi não matou Golias porque ele era simplesmente bom. Ele matou Golias porque era vontade de Deus, porque ele viveu o processo, porque ele foi lá e matou. Existem coisas que só vão acontecer se for da vontade de Deus, se for para você fazer e se Deus te chamar e você for. Se não for da vontade de Deus, Golias não morre. Se Deus não te chamar, não vá. E se Deus te chamar e você ficar parado, Golias vai continuar na frente do exército falando, cadê alguém para lutar comigo? Queridos, Nínive só se converteu quando Jonas foi. Enquanto Jonas não foi, teve gente em Nínive que morreu e foi para o inferno, não conheceu Deus, só conheceu quando Jonas ouviu, foi na barriga do peixe, falou, já entendi, foi lá e pregou, ó, Deus está vindo, vai destruir tudo. Aí o povo se arrependeu. Deus pode usar a vida de outros para fazer outras coisas. Eu não estou falando sobre o poder de Deus de usar outro. Eu estou te perguntando se você acredita no poder de Deus para usar você. Porque se é para você, se você não for, você está fora da vontade de Deus. E só vai entrar no céu quem estiver na vontade de Deus. Querido, o Espírito de Deus não conduz alguém a ficar fora da vontade de Deus. E não permite alguém dele ficar fora. Entenda isso. Pastor, estou longe de Deus. Isso já é um passo do Espírito te trazendo para perto. Ah, mas agora eu vou viver hoje, amanhã eu nunca mais busco Deus. Me desculpe, mas não é o Espírito que se move na sua vida. Uma pessoa que abandona Deus não é guiada por Deus, concorda? Como é que pode Deus, ó, Romanos 8,14. Bota aqui para mim, por favor, Té. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Está escrito, é uma frasezinha bonita. Então, se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, uma pessoa que é guiada para longe, não faz sentido, entendeu?
Como é que eu vou guiar alguém para longe se está na minha mão? O máximo que eu consigo levar alguém é o tamanho do meu braço. Deus também. Pega pela mão e leva. Se alguém está caminhando para longe de Deus, não é Deus que está levando. Se Deus não está levando alguém para longe, não é vontade dele que ele vá para longe. Você pode conhecer alguém, ou você pode ter chegado hoje longe do propósito de Deus para sua vida, longe da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Você pode não ser hoje o Davi que está passando pelo processo para chegar no lugar onde Deus chamou. Você pode ser outra jornada. Você pode estar longe desse processo. Você está longe desse chamado. Você acreditou na identidade de quem não acreditava em você. Você aceitou a mentira contada várias vezes, ao invés da verdade dita por Deus um dia quando te chamou. E aí você ficou com a mentira, que você não é nada, que você é ninguém, que você é pequeno, que ninguém te quer, que ninguém te ama, ninguém te escuta. Aí você aceitou. Aí agora sua jornada é marcada por um passo de mentira, porque você não tem coragem, se sente longe. Eu não posso voltar agora. Por quê? Porque eu estou há muito tempo sem caminhar no dia, no lugar e no propósito de Deus. Então é melhor eu ficar longe. Você acreditou nessa mentira? Acreditou. Deus derramou sobre a sua vida uma vez e você se afastou. Ou você nunca recebeu de Deus e falou, se é para todos eu nunca recebi, então não é para mim. Isso é mentira. É mentira. É mentira que não é para você. É mentira que não tem volta. Então, queridos, a conversa de hoje acaba na vitória de Davi contra o Golias, que é a vitória do Senhor sobre uma dificuldade, através da vida do ungido dele. O ungido do Senhor não é só o pastor. Não é só sobre quem derramou o óleo físico um dia. Ele é ungido, é consagrado para o ministério. Mas o que te consagrou não foi a mão humana. Foi o dia que Jesus morreu na cruz por você. Você aceitou isso. E o sangue de Jesus vertido na cruz significa uma nova aliança com você. É por isso que você vem aqui e celebra a ceia. Não é uma ceia para homens nem sobre homens. É a ceia do Senhor. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que entregou o corpo. Foi Ele que verteu, derramou o sangue. Ele que é digno. Eu não tenho condições de falar para você sobre aquilo que não foi me dado, porque o poder é dado pelo Senhor. Eu sou porta-voz do evangelho dele. Você talvez não vai ser rei do Brasil, você não vai ser pastor, você não vai ser governador. E eu não estou falando sobre uma unção de liderança. Eu estou falando da unção de um propósito. Deus te chamou para algo. Ou você não ouviu, ou você não sabe. Deus chamou para algo. A pergunta que eu quero fazer é bem simples. Se Deus te chamou para algo, preste atenção, se Deus te chamou para algo, e você não está vivendo o chamado de Deus para a sua vida, se Deus te quer em algum lugar, e você não está indo para esse lugar, não está vindo o processo, eu quero orar pela sua vida, e quero que a igreja ore pela sua vida, então eu quero te pedir para vir à frente. Eu vou repetir, se você entende que hoje, você está no lugar de Deus me chamou para algo, e eu não estou indo para esse algo, Deus me chamou, eu não estou vivendo isso, eu não vivo o chamado de Deus, eu não estou no propósito, estou um pouquinho para o lado, 1 centímetro fora, eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida, eu estou buscando ou nunca busquei, mas hoje, ao ouvir o Senhor, pastor, eu tenho certeza que eu não estou nesse chamado, não vai passar dessa noite, não vai passar desse dia, a oportunidade de receber a oração e a intercessão para que o Espírito te guie para onde Ele quer você. Nós não vamos ser um povo desorientado. E isso começa através de cada um. Então, essa é a pergunta. Há alguém que entende que já foi chamado um dia, ou nunca foi chamado e quer ser chamado hoje, mas está fora, não está totalmente entregue, não está vivendo o processo por algum motivo que não compete a nós saber? Eu só quero orar para que você seja completamente guiado nesse lugar. Se há alguém, eu peço que venha à frente, por favor, para que eu possa estar orando. Eu convido a igreja a fechar os olhos, eu convido a igreja a começar a orar. E você que se sente à vontade. Deus te abençoe. Há alguém mais? Há alguém mais que quer e entende que Deus está te chamando para fazer um conserto, um ajuste, te guiar a algum lugar? Se houver, pode vir. Deus te abençoe.